Eu gostaria de convidar nosso já amigo presente, o senhor César Augusto Azevedo Brode. Tudo bem. Que vai apresentar um painel sobre o tema Empreendedorismo, Empregabilidade com Software Público e Livre. César atua na área de informática desde 1982. Sua formação profissional se deu em grande parte nos Estados Unidos, Canadá e França. Começou a trabalhar com Linux em 1993 e, desde 1997, desenvolve, através da Brodtech, serviços de consultoria, gestão de projetos e criação de modelos de negócios que têm por base softwares de código aberto. É idealizador e um dos fundadores da Solis, Cooperativa de Soluções Livres, e membro do projeto Linux Around the World, de John Mad Dog Hall, uma iniciativa internacional que busca a conscientização e disseminação do uso de software livre. Para mediação e comentários adicionais sobre o tema, convidamos o professor doutor Genésio Gomes da Cruz Neto, da Universidade de Pernambuco. Seja bem-vindo, professor. Eu peço a todos que, se tiverem alguma pergunta sobre a palestra, por favor, anotem e a façam no final. A gente vai fazer o mesmo jeito, passar o microfone, ou então, se alguém tiver vergonha, pode escrever um bilhetinho e enviar para a gente, que a gente vai ler com toda satisfação. Por favor, César. Obrigado. Estão me ouvindo? É um grande prazer estar aqui de novo, depois de uma semana que eu estive aqui com vocês, fazendo uma palestra sobre Scrum e métodos ágeis. Eu estou apaixonado por essa região aqui do Vale do São Francisco, inclusive estou pensando até em roubar a carranca que o Felipe comprou ontem lá no M, lá, para ficar comigo. O assunto é bem diferente do que eu falei na semana passada, apesar de que vocês vão ver algumas correlações. Eu vou falar sobre empreendedorismo e empregabilidade com software público e livre, mas eu vou contextualizar um pouco também a evolução do software livre e do software público no Brasil. Não vou precisar falar muita coisa sobre o software público, porque o Felipe já falou, mas, na verdade, tudo que eu vou estar falando é para dar até mais argumentos de empreender mesmo com software público e livre, e argumentos até que, às vezes, a gente precisa para vender o software público, o software livre adiante, e as coisas que a gente faz com esse tipo de tecnologia, ideologia e filosofia também. Acho que é o page down aqui, né? Bom, às vezes a gente pensa que quando a gente fala de software livre, a gente está falando de uma coisa nova, mas não é uma coisa tão nova assim. Essa é uma foto de 1982, que foi tirada na UFRJ, num projeto que se chamava Pegasus Plurix, que era o desenvolvimento de um sistema operacional do tipo Unix, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tá? Já em 1982, e já era desenvolvido dentro desse espírito de cooperação, no caso, dentro do meio acadêmico. No início dos anos 90, foi que aí o software livre, mais da forma como a gente conhece hoje, começou a aparecer, especialmente dentro das empresas. O Linux, o FreeBSD, eles começaram a ser usados em provedores de acesso à internet. E quando a internet comercial começou a aparecer no Brasil, o Linux já estava lá dentro dos provedores. E dentro das empresas também, servidores de impressão, arquivos e redes, eles começam a comer pelas bordas nas empresas. Ali onde o pessoal nem sabia o que estava rodando, o pessoal, ao invés de colocar um sistema operacional proprietário, já estava colocando servidores com Linux. A minha história com o Linux e com o software livre, a partir daí, de uma forma geral, começou no finalzinho de 1992. A minha filha mais nova, Ana Luísa, tinha acabado de nascer. Eu não estava muito afim de ficar viajando, e a gente tinha clientes em todo o Brasil que usavam máquinas Unix. E eu pedi para o meu chefe, o senhor Bernardo Volak, que ele comprasse para mim uma licença do SCO Unix para eu poder usar no meu... Na época não era notebook, era laptop mesmo, era uma máquina pesada e esquentava no colo da gente.
custava $5.000 a licença, e aí ele falou assim, olha, sai mais barato tu continuar viajando do que eu comprar essa licença de software para ti. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha colocado um link de voz e dados para os Estados Unidos, onde eu tinha acesso, via Telnet, um protocolo de emulação de terminal, a uma máquina na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu cheguei a uma lista de discussão, a partir da qual eu conheci o Linux, e aí eu comecei a utilizar o Linux desde então. Em 1998, eu estava morando em São Paulo nessa época, em 1997 eu voltei para o Rio Grande do Sul, e em 1998 eu montei o meu primeiro provedor de acesso à internet, usando, claro, o Linux. No ano 2000, a gente estava desenvolvendo, dentro de uma universidade lá no sul do Brasil, a Univates, um sistema de gestão acadêmica, que é o SAGU, que hoje, inclusive, está no portal do software público. Em 2000 também começou o projeto Software Livre no Rio Grande do Sul e foi registrado ali o domínio softwarelivre.rs.gov.br, que foi a primeira vez que um governo colocou o nome Software Livre em um domínio da rede. Enquanto a gente desenvolvia o SAGU, que é o Sistema Aberto de Gestão Unificada, a gente já resolveu desenvolver ele como software livre e a gente, mesmo antes do sistema entrar em produção, a gente fez o primeiro SAGU Workshop, onde a gente convidou pessoas do Brasil inteiro para conhecer aquilo que a gente estava fazendo, e aquilo acabou servindo como pontapé inicial para um modelo de negócio que eu vou falar para vocês em seguida. Esse SAGU Workshop, como a gente começou a desenvolver outras coisas depois, e a gente ministrava também nesse workshop treinamentos sobre as ferramentas com as quais a gente desenvolvia, ele acabou virando o Seminário de Desenvolvimento em Software Livre, que foi um evento que teve 5 edições, e teve a participação de várias universidades brasileiras, dentre elas a UNB, a Unicinos, a própria Univates, onde foi a origem, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Pode passar, pode passar. Felipe pode fazer o que ele quiser. A gente procurou também, e isso tem a ver com a questão do empreendedorismo com software livre, a gente foi dando visibilidade àquilo que a gente estava fazendo. Então, a gente foi procurando escrever artigos para falar sobre o que a gente fazia. Então, em 2001, saiu esse artigo, SAGU Free Software for Academic Administration, na Linux Gazette, nos Estados Unidos. Isso deu uma repercussão bastante grande para aquilo que a gente estava desenvolvendo. Em 2002, o John Mad Dog Hall, que já tinha nos visitado lá na universidade para conhecer o que a gente estava fazendo, ele escreveu um artigo, Free Software em Brasil, onde falava sobre o Fórum Internacional de Software Livre no Rio Grande do Sul e também sobre o sistema que a gente estava desenvolvendo. Quem conhece esse cara aqui? Aí, quem que é ele? Mark Shuttleworth, o primeiro sul-africano no espaço. Esse cara, ele viu uma oportunidade, na época que estava começando a surgir o comércio eletrônico na internet, ele desenvolveu uma infraestrutura que hoje a gente conhece como certificação digital, onde seria possível tu ser identificado como pessoa e um mercado se identificar como tal e tu garantir a criptografia numa transação financeira. Ele fez isso, criou uma empresa na África do Sul chamada TOTI, e essa empresa foi comprada pela VeriSign por 13 bilhões de dólares e um salário para ele de 2 milhões de dólares por ano, que ele tem até hoje. Com tanto dinheiro que ele ganhou, ele não sabia o que fazer da vida e ele comprou uma passagem para ir para a estação orbital. Ele queria ser o primeiro sul-africano no espaço. Uma ideia que começou porque ele observou uma necessidade e desenvolveu isso com software livre e ficou podre de rico. Então, é bom ver essas histórias também, porque não tem gente que ficou podre de rico só com software proprietário. Tem os caras que ficaram podres de rico também com softwares livres. Pode passar, pode passar. Em 2003, foi criado aí no governo nacional esse endereço, softwarelivre.gov.br, que foi criado pelo SERPRO. Como o Luiz Felipe falou antes, o SERPRO também tem vários projetos aí de desenvolvimento em software livre, vários deles no portal do software público também. E também, em 2003, foi criada a Solis, que foi a primeira cooperativa de desenvolvimento e integração em software livre do mundo. Isso eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Esse rapaz que está aí no meio é o Júnior Alex Molinari, na época ele era presidente da Solis,
E foi nessa ocasião que a gente entregou tanto o Sagu quanto o Gnuteca para o portal do software público brasileiro. Então, vocês veem essa gente aí bacana. Todos eles eram estudantes, funcionários e professores da Univates. O que aconteceu foi que a gente começou a ver, da visibilidade que a gente deu para os sistemas que a gente estava fazendo na instituição, a gente começou a vender muitos serviços para fora da instituição. Então, o CPD da Univates acabava, além de atender a instituição, acabava sendo uma fonte de receita para a universidade. Só que a universidade era uma universidade, a universidade não queria se tornar uma software house. Só que estávamos ali com a faca e o queijo na mão para pegar essa turma aí de 20 pessoas envolvidas nesse processo. Então, a gente fez um projeto em parceria com a reitoria da instituição, onde nós pegamos o que a instituição gastava de recursos financeiros com essa equipe, basicamente salários e benefícios, e fizemos um contrato no mesmo valor com a cooperativa que foi formada por essas pessoas. Como os custos trabalhistas na cooperativa eram menores, com o dinheiro a gente, além de conseguir pagar mais essas pessoas do que elas recebiam na universidade, a gente pôde alugar um prédio, comprar computadores para todo mundo e efetivamente começar um negócio. Tá? Então, foi uma fórmula ali que deu bastante certo. Depois ela teve algumas... a gente forneceu os estatutos, as diretrizes da cooperativa, bastante gente pegou isso, e outras cooperativas acabaram sendo formadas a partir da Solis. Vejam bem, aí todos bonitinhos, mas eram uma turma de alunos e amigos como todos vocês. Aí uma das festas da cooperativa, todo mundo no meio do mato. Esse cara aqui é o professor doutor Marcelo Malheiros, que era da Unicamp, hoje está na Univates também. Continuando um pouco a história, em 2005, saiu um artigo na BBC, que também foi produção da nossa turma, na época ali do projeto Software Livre RS, Brasil adota software open source. E no mesmo ano saiu no New York Times também, Brasil, Free Software's Biggest and Best Friend, o maior e melhor amigo do software livre. Então, já adiantando uma dica, essa coisa de publicizar o que se faz também ajuda na hora da gente empreender. Eu vou falar mais um pouco sobre isso rapidamente, numa outra dica que eu vou dar também, mas às vezes a gente tem que estar atento para as oportunidades onde elas podem ser não tão evidentes. Esse foi um projeto que eu fiz de gestão de desenvolvimento em software livre, com bolsistas de 2 universidades brasileiras, a Unicamp e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pago pela Microsoft. A Microsoft pagava o meu salário e a bolsa dos estudantes para a gente desenvolver software livre. Foi um projeto que durou 3 anos e todo o desenvolvimento que foi feito está num site da Microsoft, que é o Codeplex, ndos.codeplex.com. Se vocês procurarem lá vocês vão ver que todo o código de várias coisas que a gente desenvolveu está disponível com licenças de software livre sob um patrocínio da Microsoft. Então, às vezes, a gente pensa que dali não sai o que a gente quer, mas é muito bom desenvolver software livre com dinheiro da Microsoft. Foi um prazer muito grande que eu tive. Dentre os projetos que a gente desenvolveu, alguns que podem interessar vocês, para quem gosta dessa parte assim de assembler, as placas gráficas, elas trabalham ou com uma linguagem proprietária chamada HLR, ou trabalham com uma linguagem livre chamada OpenGL. A gente fez um tradutor de baixo nível que permite que jogos desenvolvidos por uma linguagem rodem automaticamente debaixo de outra linguagem. Tem também questões de migração de Active Directory da Microsoft para o OpenLDAP. Se vocês olharem lá, ainda tem bastante coisa interessante ali daquela época, coisas que, apesar do projeto ter acabado ali, de eu ter parado de participar do projeto em 2009, tem bastante coisa que ainda é bem atual. Em 2007, Felipe já falou sobre isso, então essa parte aqui eu não vou falar muito, mas aconteceu essa coisa bastante importante aí para o Brasil, cujo um dos reflexos, assim, até ontem a gente estava falando, essa semana, e entre a minha apresentação até agora, foi muito legal, e eu fiquei bastante emocionado mesmo em ver essas coisas que estão acontecendo aqui. Eu estava conversando com o Felipe ontem, nós começamos a trabalhar com essa questão de software público, na época ainda software livre, com as prefeituras, ali no comecinho dos anos 2000.
E aí eu passei pelo Ministério do Planejamento, o Felipe está lá hoje, então, quando a gente vê esse tipo de coisa se realizando aqui, tudo que a gente faz, claro, a gente passa por uma série de dificuldades, mas aí, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente vê assim, puxa vida, valeu mesmo a pena, e que bom que isso tá acontecendo e que está acontecendo aqui. E, especialmente nesse projeto que tive a oportunidade agora de participar com vocês, nós submetemos, com alunos aqui da instituição, estão eles ali, Eugênio, Felipe, Caio, com a empresa que eles formaram, que é a Cisvale, uma empresa que nasceu a partir do projeto de extensão de software voltado para o software público aqui na Univasf, e submetemos um projeto de residência em software público para a FAPESB. A ideia é trabalhar a residência como se trabalham as residências na área da saúde. As pessoas fazem a imersão naquilo que vão trabalhar e aí saem profissionais realmente qualificados. Depois a gente pode, nas perguntas aí, não só eu, como o professor Cedras, professor Cavalcante, podem também ajudar a responder algumas perguntas sobre isso. E, mais ainda, para colocar cereja em cima disso, enquanto o projeto ainda estava sendo desenvolvido em andamento, a gente teve a sinalização do prefeito de Jaguarari, que está aqui presente, de que ele se prontificou a colocar a cidade dele como um piloto para a implementação de software público para a gestão pública. Então, o Felipe já tinha falado, e falo de novo para nós, assim, olha, é a realização de muitos sonhos isso que está acontecendo aqui. Bom, agora vamos, então, especificamente algumas dicas de como empreender com software livre. Tem essa frase aí que eu gosto muito, que é... Eu tinha como citação de São Bernardo de Chartres, mas depois eu descobri que já é coisa mais antiga e eu não lembro. Eu sei que Lavoisier usou essa frase também. Existe muita coisa que já está pronta, especialmente quando a gente fala de software livre. Então, suba nos ombros do que já está pronto. O que São Bernardo de Chartres dizia era que ele era um estudioso das profecias de... Não lembro de qual profeta agora, me fugiu. Do Daniel, E ele dizia que, apesar de já ter sido escrito muita coisa, que na hora que ele lia tudo aquilo sobre as profecias de Daniel, ele subia nos ombros dos gigantes e conseguia ver um pouco mais além. Então é isso, já tem muita coisa desenvolvida. Vejam que já está desenvolvido e é muito possível construir além. Hoje a gente fala muito da cultura do remix. Pegar coisas que já estão prontas e remixar e criar coisas novas. Se faz isso em tudo, na literatura, na música, e o software livre público permite que a gente faça isso no software também. Voltando àquela questão do Mark Shuttleworth, olhem ao redor o que está acontecendo, quais são as necessidades das pessoas, vejam o que tem de softwares públicos e livres disponíveis. São muitos os softwares que estão no portal do software público, então é impossível citar todos. Mas tem alguns softwares assim que a gente olha e a gente vê que eles são de uma utilização bem genérica e imediatamente aplicável às empresas. Tem um software, por exemplo, chamado Gplanis, que ele faz o mapa do planejamento estratégico da empresa e permite o acompanhamento desse planejamento através de indicadores, para quem é da administração sabe, numa metodologia chamada Balance Scorecard. O sistema está pronto, é só baixar e começar a vender serviços em cima dele. Para quem conhece a metodologia, o sistema implementa ela totalmente, não vai ter nenhuma dificuldade em aprender o sistema. Isso eu estou falando de um deles. Depois tem outros sistemas em software livre, por exemplo, tem o Stock para automação de pequenos negócios. Tem muita coisa. E a gente também está aí para falar sobre isso com vocês, para quem quiser mais ideias. Aposte nas ideias e alimente as ideias. O dinheiro vem. A gente teve a oportunidade, e falando de novo, eu e o Felipe, de acompanhar muitas ideias que começaram, evoluíram e foram posteriormente para o portal de software público. Tem empresários brasileiros que apostaram e que hoje estão muito bem. Tem o caso do pessoal que está mantendo hoje o Cacique, e eles têm um outro produto de gestão de documentos também. A empresa está ótima e o empresário está bem rico. Então, se apostar mesmo, não desistir, o dinheiro acaba vindo. Colabore com a comunidade, faça trabalhos voluntários e construa o seu currículo. Hoje, graças ao software livre, é muito fácil de a gente poder chegar numa empresa, se oferecer para trabalhar, já tendo um currículo que a gente construiu de projetos que estão na comunidade e que as pessoas podem facilmente acessar. E para trabalhar com software livre, não precisa ser só desenvolvedor.
Tá? Aliás, está precisando, está ali o pessoal do Gnome, precisa de muita gente que trabalhe com a parte de design de interface, de tradução. Precisa-se bastante, tem muitos projetos em software livre que estão precisando de tradutores. Procurem ver esses projetos. Entrem num site, por exemplo, chamado Transifex. Acho que é transifex.com, né? Transifex.net. Ali vocês encontram muitos projetos em software livre que é um site só para vocês poderem ajudar na tradução. Tá? E aí é importante ir colocando essas coisas, essas colaborações no currículo de vocês. Essas meninas aqui, a Preta é gestora de uma grande empresa em Porto Alegre que trabalha com sistemas de ERP. Essa daqui é minha filha, Ana Luísa. Hoje ela está no 3º ano de engenharia, 5º semestre de engenharia elétrica. E aí elas estão trabalhando com um projeto que a gente fez com os filhos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Era uma oficina onde a gente começava a trabalhar com as crianças com papel para elas criarem alguma coisa. E depois trabalhava com uma série de softwares livres, especialmente um programa chamado Gcompri, para as crianças reconstruírem aquilo que elas criaram com papel, lápis, dentro do software. E aí a gente ia ensinando para as crianças alguns conceitos de utilização de computador. Tem bastante coisa para falar desse grupo aí, mas aí a palestra não termina. Quem programa não pode deixar de saber escrever bem. Isso vai chegar uma hora, se já não chegou, mas aquela coisa de que o programador não precisa saber escrever é mentira. Para avançar na carreira, para empreender, tem que saber escrever bem e, para isso, tem que ler muito. Então, por isso que eu escrevi várias vezes aí. Leia, escreva, leia, escreva, leia, escreva. Para quem quer empreender com software livre, tem 2 livros que, para mim, são obrigatórios. O Hackers and Painters, do Paul Graham, que é esse cara aqui. O Paul Graham foi o cara que criou o Yahoo Commerce. A primeira versão do Yahoo Commerce, tem alguém aqui que trabalha com a parte ou que já passou pela parte de inteligência artificial? Estudando. Sabe qual foi a linguagem que foi desenvolvido o Yahoo Commerce para a web? Ninguém sabe, foi Lisp. É uma linguagem para inteligência artificial, mas era a linguagem que o cara dominava, o cara desenvolveu todo o Yahoo Commerce em Lisp. E ele conta essa história nesse livro aí, Hackers and Painters, que ele fala que ser um hacker também é ser um artista, que é uma coisa que eu também defendi naquele meu livro, Aprenda a Programar, a Arte de Ensinar o Computador. E a Jessica Livingstone, ela fez uma entrevista com vários, não os presidentes das empresas, mas os caras que mais contribuíram com ideias inovadoras para empresas. Dentre eles está uma entrevista com Steve Wozniak, que é o cara que foi o que criou o computador Apple, e ela coloca assim como é que as ideias de hackers acabaram se tornando empreendimentos. Então é muito legal ler e estudar esse livro. Um detalhe interessante é que cada um escreveu o seu livro, depois eles se conheceram e se casaram, a Jéssica e o Paul Graham. E eles têm uma empresa que eles trabalham justamente com essa questão de startups hoje. Lembra o nome da empresa, Genésio? A empresa deles? Eles têm uma empresa grande nos Estados Unidos que justamente trabalha com essa questão de startups na área de tecnologia. Falei dos 2 livros. Vou ter que beber um golinho d'água aqui, me desculpem. Falei dos 2 livros. Os 2 livros são em inglês. O Startups foi até traduzido para o português. O Hackers and Painters nunca foi. Mas inglês é fundamental. Inglês é obrigatório para quem quer empreender e trabalhar na área de informática. Então, se alguém aqui ainda não aprendeu inglês, comece a aprender já, porque é importante mesmo. E o diferencial não é mais o inglês tem que saber. Aprendam também uma outra linguagem, espanhol e chinês. Tá? Essas linguagens estão fazendo cada vez mais diferença. Para quem acha que é difícil aprender inglês, procurem na internet procurem por Domesticando o Dragão, Aprendizagem de Idiomas. É um texto pequeno do professor Walter Herrmann, onde ele mostra ali que os bloqueios de aprendizagem que a gente tem são bloqueios que são só nossos mesmo, só culpa nossa, e a gente facilmente consegue superar. E procurem também na internet, e tem o livro para vender também, chama-se As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Eu já fui professor de inglês em cursinho, e aí eu fazia todo mundo ou baixar da internet ou comprar esse livro, e eu falava para o pessoal deixar no banheiro.
Sabe aquela hora que tu precisa um pouquinho mais de tempo no banheiro? Dá para ler uma página do livro. Com esse vocabulário mínimo aí de 750 palavras, vocês conseguem interpretar, e isso é um estudo, o professor Rubens Queiroz, que escreveu o livro, publicou isso, com 750 palavras, vocês dominam 95% dos textos em inglês para leitura. E aí, começando pela leitura, o resto vem depois. Aí é perder a vergonha na cara e começar a arriscar falar mesmo. A gente vê tanta gente que chega no Brasil e fala português errado, e às vezes a gente fica pensando assim, pô, eu vou para os Estados Unidos, não vou falar inglês, não sei falar direito. Vai, fala. O Joel Santana consegue, por que nós não conseguiremos? Outra coisa também, a gente vê muitas histórias aí. Falei do Steve Wozniak. Steve Wozniak se graduou na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O Steve Jobs, não. O Steve Jobs largou a faculdade, assim como o Bill Gates e tal. Mas esses são exceções. Tá? Ficaram muito ricos, mas são exceções. Se a gente for ver a quantidade de pessoas que teve sucesso na área de tecnologia, todas se graduaram e todas foram muito adiante no estudo. A nossa área é uma área que muda muito. A inovação acontece a todo momento. Então, a gente tem que estar sempre, além da nossa graduação, a gente tem que estar sempre estudando naquilo que a gente quer fazer para a gente estar atualizado. E a competição é grande mesmo. Agora, eu não sei porque, eu não lembro mais porque eu coloquei Michel Teló ali, mas é porque ele defendeu que as pessoas não precisavam se graduar e eu acho que não. A Google foi resultado de doutorado, né? Oi? A Google foi resultado de projeto. Foi resultado de projeto de doutorado, do Sergey Brin e do Larry Page, né? Esqueci. Acho que é Larry Page. O Google, já que eu conheci o Google em 1999, quando os dois foram fazer uma apresentação na primeira Linux World. Ainda era google.stanford.edu. Às vezes, assim, o pessoal que é da comunidade de software livre, e a gente conhece várias pessoas, né, Felipe, que são muito radicais, e esses caras, às vezes, assustam e espantam as pessoas que querem chegar perto do software livre. Eu tive um caso que aconteceu comigo, não exatamente comigo, mas do meu lado, na segunda edição do Fórum Internacional de Software Livre, quando nós trouxemos o Richard Stallman, e veio um menino de 14 anos, todo entusiasmado, pedindo para ele assinar uma caixa do SUSE Linux que ele tinha acabado de comprar. O Richard Stallman xingou o guri, falou que aquilo não era, não era liberdade, a SUSE fazia subtração da liberdade dentro do Linux. Deu uma aula tal, que o guri, além de não levar o autógrafo, jogou a caixa do SUSE Linux fora com raiva. Esse cara deve estar usando o Microsoft Windows até hoje. Então, seja amigo, entenda as razões de quem usa o Windows ou até coisas muito pior como o Oracle. Vocês já viram, se vocês leem de trás para frente, parece aquelas coisas do diabo, quando a gente gira, diz que ao contrário, é el caro. El caro. A Oracle, ela tem além de ter essa base de dados aí proprietária, ela tem uma cultura de canibalização de softwares livres. A Oracle está acabando com um projeto muito popular em software livre, que é o MySQL. Recomendo a todos que usam o MySQL que instalem o MariaDB, que é do mesmo desenvolvedor do original do MySQL, e é totalmente compatível. Tira um, coloca outro no lugar e sai funcionando. Tá? E esse tem o apoio da comunidade. Foi um projeto que, graças àquilo que o Felipe estava falando, a empresa resolveu detonar o projeto. Mas o código estava livre até então simplesmente se criou um outro projeto. Quem é usuário do MySQL está protegido e pode usar o MariaDB. Falei um pouco antes do Paul Graham, que usou o Lisp para desenvolver o Yahoo Commerce. A gente também vê na comunidade de software livre, em várias outras comunidades, as paixões pelas linguagens de programação como se fossem por time de futebol. Um bom programador, um bom desenvolvedor, ele vai desenvolver bem em qualquer linguagem. Todas as linguagens têm suas coisas boas, têm suas coisas ruins, então não se preocupem muito. Numa outra palestra que eu dei, eu não lembro se tinha esse slide ou não, mas aí teve um aluno numa instituição que estava reclamando que ele queria aprender Ruby, mas na faculdade dele só ensinava Java.
Falei assim, olha, desculpa, mas a faculdade tem a obrigação de te tornar um bom programador e não tem como te ensinar todas as linguagens de programação. Até tem um curso que é Paradigmas de Linguagens, né, que aí ensinam algumas coisas de várias delas. Mas se gosta de uma linguagem, se acha que é importante aprender, procure aprender. E tem toda a informação para isso hoje na internet. E um bom programador vai saber pegar essa informação e aprender a programar. Dito isso, PHP é a melhor linguagem de programação do mundo. Felipe falou rapidinho sobre a questão de dados abertos. Tá? Aprenda e entenda o que são dados abertos. Vários países do mundo inteiro, em função de projetos de transparência pública, estão abrindo os seus dados e tem informações muito valiosas aí aparecendo e que podem ser correlacionadas. E tem bastante gente que está desenvolvendo aplicações, inclusive, para para dispositivos móveis. Procurem por um aplicativo chamado Basômetro, que foi desenvolvido pelo Estado de São Paulo, pelo jornal O Estado de São Paulo, que ele mostra no Congresso como é que é a evolução dos votos contra e a favor do governo. Então, dá para acompanhar ali, dá para fazer o que a gente chama de drill down, dá para ir a fundo ali e ver acompanhar aquela pessoa em quem a gente votou, quais são os projetos que ela está apoiando ou não. Não tem problema, não. Esse daqui, na época que eu estava como coordenador da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, esse foi um aplicativo que foi desenvolvido pela nossa equipe que está lá ainda até hoje. Ele mostra como o governo entregava dinheiro em projetos de transferências voluntárias. Que são aqueles projetos que prefeituras, estados apresentam para o governo e esperam ganhar algum dinheiro com isso. E aí tem de tudo. Eu lembro especialmente de um projeto, que era o projeto da Feira da Maçã. Eu lembro porque o município de onde eu sou oriundo, Arroio do Meio, no interior do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto e não ganhou. E aí, quando eu fui olhar dos projetos que tinha lá, um outro município de Minas tinha apresentado um projeto muito similar e ganhou. Aí eu fiquei pensando, mas por que será que acontece esse tipo de coisa? Pô, o mesmo projeto tal. Aí a gente começa a ver. Aí esses picos aqui são novembro e dezembro. Tá? Acho que aqui essa escala aqui está meio ruim, mas são novembro e dezembro. O que acontece no governo? Esse dinheiro tem que ser gasto, porque senão volta para o Tesouro Nacional. Só que aí o pessoal fica janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, preocupado com várias outras coisas, e não distribui esse dinheiro para ninguém. Em novembro e dezembro, tem que distribuir. Então, é isso que mostra esse gráfico aqui. E aí a gente começa a pensar, pô, mas por que está acontecendo isso? E por que esse dinheiro está indo para esse lugar e não para esse lugar? Será que alguém que, de repente, aprova esse projeto conhece alguém daquele lugar ou não? Então, através desses dados que hoje o governo deixa como aberto, a gente pode chegar, olhar e questionar até o que está acontecendo de errado no governo e ajudar a melhorar a gestão do nosso país. Nem todo mundo é igual, e para empreender com software público, com software livre, eu falei para vocês, não precisa nem programar. Trabalha com a tradução, trabalha com modelos de negócios, trabalha com ideias, com design de interface, especialmente design de interface para telefonia celular, para dispositivos móveis. Tem um livro que não tem uma linha de código e que é muito bom para quem quer começar a trabalhar com desenvolvimento para dispositivos móveis, que é Padrões de Projetos para Android, do Greg Nudelman. O livro tem umas 300 páginas, fala só sobre boas práticas de desenvolvimento, não fala uma linha de código, mas ele ensina para quem tem a ideia como vir a conversar com um programador. Tá? Agora eu consegui te ver daqui, viu? Da outra vez, hoje o meu óculos está melhor. Já te enxerguei. Não, que da outra vez tu reclamou que eu não te enxerguei? Hoje eu te vi. Bom, então... trate com carinho os esquisitos. O nerd, às vezes, é meio esquisito mesmo. Então, sabe, trata com carinho, deixa o guri ali programando tal, alimenta, passa a pizza por baixo da porta, mas traz ele para perto de ti para trabalhar na tua empresa. Tem muita gente boa que não tem esse potencial assim de comunicação com o público, de entender o mercado, mas desenvolve muito bem. Então, essas pessoas também têm que ser entendidas na forma como elas são. E outra, homens e mulheres são diferentes. Está aí o desenho de como é que é o cérebro feminino e o cérebro masculino, não deve dar para ver direito aí.
Mas, bom, eu trabalhei com várias equipes de homens e mulheres. E, às vezes, tipo, as meninas falam assim, especialmente na parte de engenharia, minha filha é a única engenheira, única estudante de engenharia elétrica no curso dela. Uma turma de... Ela é uma menina e tem mais 39 homens. Hoje ela namora com um menino de lá porque não teve jeito. Teve que escolher um, porque ficar no meio de 39 ali, o assédio era terrível. Mas as mulheres funcionam de forma diferente. As mulheres têm uma coisa que eu acho muito legal e que ajuda muito quando a gente está falando de desenvolvimento de sistemas e até entender e empreender em negócios, que as mulheres conseguem fazer multiprocessamento. Homem não. Eu sei porque eu tenho 3 filhas e elas ficam conversando entre si assuntos completamente diferentes e eu não entendo nada. Eu só saio da conversa. E homem não, homem é aquela coisa. Homem é aquela coisa da história de que na pré-história ali a gente saía para caçar e tal. Então a gente é focado, a gente só olha uma coisa e só enxerga uma coisa de cada vez. Então por isso, se a cerveja for colocada em outro lugar na geladeira que não de costume, a gente não vai encontrar e vai perguntar para as mulheres onde está. Tá? Então essa coisa dos homens serem focados e conseguirem fazer uma coisa só por vez é bom para atividades que envolvam realmente bastante concentração. E para as mulheres, para atividade de percepção de tudo que está ao redor e para contribuir com boas ideias para que um negócio evolua. Uma equipe só de homens ou só de mulheres não funciona. Tem que ter os dois. E tem mais tecnologias livres além do software. Esse é um brinquedo que é comercializado por uma empresa de Santa Catarina, do professor Eduardo de Luca. O Felipe saiu que ontem a gente estava falando do professor Eduardo de Luca. Ele montou uma empresa, ele e a mulher dele, a Djali Valois, que trabalham com brinquedos brinquedos educativos que usam tecnologias unicamente livres. Tá? Qualquer um pode chegar, olhar os brinquedos deles e copiar. Só que o deles já está pronto, então o pessoal vai lá e compra o deles. Tá? Uma outra, acho que é a última dica. Eu já tinha mostrado a foto dele, esse daqui é o Mark Shuttleworth, o cara que hoje, além de ter criado a TOT, é o cara que mantém, que é o dono da Canonical, que é a empresa que mantém a distribuição Ubuntu Linux, e esse é o professor Eduardo de Luca, que é o dono daquela empresa chamada Mentes Brilhantes, Brinquedos Inteligentes, e no meio estou eu, um pouco mais gordo, menos cabeludo. Eu acho que eu melhorei com o tempo. Mas sejam muito cara de pau. Se vocês veem alguém que fez alguma coisa de sucesso e que vocês gostaram, não tenham vergonha, vão lá e falem com essa pessoa e perguntem. A maioria dessas pessoas gostam de falar sobre o que elas fizeram e contribuem muito com ideias. O cara que é um empresário bem-sucedido, e no caso do software livre e do software público, isso é especialmente verdadeiro, ele não tem medo de chegar e falar de boas ideias e que vocês vão roubar a ideia deles e que vão ficar mais ricos que eles. Eles estão um pouco se lixando para isso. Eles já estão ricos, já estão bem, eles gostam de contar histórias. Tá? Então, se vocês veem alguma pessoa bem-sucedida, vão lá e conversem com essa pessoa, que isso daí vai engrandecer bastante as ideias de empreendimento para vocês. Bom, Nerd adora QR Code, por isso que eu coloquei um aí. Aí nesse link tem a página para o texto que deu origem a essa palestra aí e mais algumas informações também. Mas procurando por empreendedorismo, eu falei um pouquinho sobre isso para vocês da última vez que eu estive aqui. Uma das coisas que eu trabalho é com otimização para mecanismos de busca também. Então, se vocês simplesmente procurarem no Google por empreendedorismo, empregabilidade, software livre ou software público, vocês vão chegar nessa palestra e no texto que deu base para ela também.